Olá, boa noite. Estamos postos para mais uma conversa em direto, uma conversa com um bom amigo e um bom profissional e também um atleta, alguém que temos acompanhado já há 3 anos esta parte e que se tornou um bom amigo do Life Center, um exemplo de cumplicidade e, sobretudo, de competência desportiva, um acérrimo defensor de um estilo de vida saudável e, sobretudo, um belíssimo profissional. Falo do Dr. Pedro Boleu Tomé. Eu estou à espera para ver se ele entra, se eu consigo chamar aqui à conversa ou não. Olá, Maria. Vamos lá ver se agora vai dar. Grande abraço, Pedro. Grande abraço. Estamos todos juntos nesta jornada. Olá, Pedro. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Dentro do possível. Obrigado pelos elogios antes de mais. Não sei se são assim tão merecidos, mas São. Sabes que a idade, a coisa que nos vai dando é a capacidade de já só dizermos aquilo em que acreditamos. E face a este plano de contingência e esta pandemia, hum, obviamente que tínhamos de te convidar e queríamos muito que tivesses presente e que tivéssemos a oportunidade de falar contigo sobre tantos temas. Hoje, em jeito de resumo, mandei-te aquele alinhamento muito sucinto. Nada destas sim. conversas são combinadas, portanto, só um breve alinhamento. Eu gostava que nos explicasses quem és e o que é que fazes para resumir e para a partir daqui começarmos a conversar. Eu sou médico pneumologista, trabalho no Hospital Amadora Sintra, Hospital Fernando Fonseca. E pronto, neste momento estou com a vida um bocado virada do avesso, porque todas as nossas, digamos, atividades normais tiveram que ser adaptadas em virtude deste grande desafio que estamos a viver. E pronto, isto, digamos que estou num dos serviços que está a tratar, a receber e a tratar os doentes com Covid-19. E portanto, obviamente, isso é o tema incontornável, mas pronto, faço outras coisas na vida, não é só isso. Pronto, uma das minhas áreas também é a cessação tabágica e o tabagismo. E como disseste, enfim, sou um defensor do estilo de vida saudável e enfim, da adoção de coisas muito simples, no fundo, que nos podem fazer ter uma vida melhor e uma vida mais feliz. Pedro, Ah, muito se fala do Covid-19. Eu se calhar resumiria, não resumiria, mas tentaria fazer-te uma pergunta. Quando isto tudo começou, alguns diziam que isto era um vírus semelhante a um vírus da gripe, portanto, já houve muita polémica em torno disto. Eu não quero entrar por aí porque isto não é de toda uma conversa para entendidos e com o intuito de gerarmos aqui algum tipo de polémica, mas o facto é que estamos todos a viver esta pandemia e estamos todos a ser confrontados com este vírus que tem muito pouco ou tem muito de parecido com o vírus da gripe. não, é diferente. Isso percebeu-se logo ao início, embora algumas pessoas e algumas autoridades, supostas autoridades, tivessem querido negar isso ao início. Isto não tem muito a ver. Vamos lá ver, a humanidade enfrenta isto periodicamente, não é? Claro. Não só, e são inúmeros digamos, os micro-organismos que têm potencial para acabar connosco. A grande diferença é que nós vivemos numa época nunca vista antes na história, em que nós temos um nível de saúde e de proteção das doenças, sobretudo das doenças infecciosas transmissíveis, que nunca antes foi alcançado. E nós temos 17 ou 18 doenças altamente mortíferas e que dizimaram a humanidade durante milénios e que neste momento ou estão totalmente erradicadas, portanto desapareceram praticamente da face da Terra, ou então existem em níveis muito residuais. E digamos, as duas grandes
conquistas da humanidade que permitiram isso foi, por um lado, a adoção de medidas de saúde pública e de higiene que até ao século XIX não existiam. Claro. E por outro lado, depois o aparecimento da vacinação e da vacinação em massa, e essa é que faz a grande diferença. Portanto, isto é como alguém já escreveu e tem sido repetido nas últimas semanas, isto é uma amostra daquilo que pode ser o mundo sem vacinas, mas apenas sem uma vacina, porque temos agora estamos perante um vírus que nós não conhecíamos e para o qual não temos nenhuma imunidade, a espécie humana. E portanto é um cheirinho, uma amostra do que pode acontecer, do que poderia acontecer, não existindo as restantes vacinas. Claro. O vírus da gripe é um bocadinho diferente, é um vírus que é sazonal, portanto ele circula todos os anos, ele está sempre presente, infecta toda a população mundial praticamente, e é um vírus que vai, portanto, entretanto permitiu que a população humana também fosse criando imunidade, só que é um vírus inteligente, matreiro, e vai sofrendo pequenas mutações. E isto significa que a nossa imunidade ao vírus da gripe não é para sempre, pode durar alguns anos ou talvez até menos, precisamente porque ele vai sofrendo estas pequenas diferenças e formas, no fundo, de conseguir evitar as defesas do hospedeiro. E, portanto, cada ano nós vamos ter tipos um bocadinho diferentes do ano anterior. E daí a importância também da vacina da gripe, que no fundo tenta prever quais é que são os tipos que vão circular no ano seguinte. Nós temos uma grande vantagem que é, quando o vírus da gripe circula no hemisfério norte, é no inverno, tem a ver com condições. E depois no nosso verão ele circula no hemisfério sul, também eventualmente com pequenas diferenças. Portanto, ele nunca desaparece, vai oscilando entre os dois hemisférios e também nos ajuda depois a prever aquilo que vai acontecer no ano seguinte. Aqui realmente este é um vírus que é de outra família e para o qual não temos imunidade e, portanto, até que esta imunidade... Já existe. Existem vários vírus desta família. Este concretamente já existia nos animais. Estes vírus geralmente têm um reservatório que são animais e depois pode dar-se aqui um momento qualquer, um evento fortuito em que permite que haja infecção do homem a partir do animal e a partir do momento em que... Deixa-me só fazer aqui um parênteses, Diz. porque entrou aqui a Ruth. A Ruth é uma das nossas alunas, mas que foi uma das tuas guiadas naquele célebre evento dos passeios históricos pelas muralhas de Lisboa, pela Cerca Moura e pela Muralha Fernandina. Portanto, olá Ruth, este senhor, além de um apaixonado pela história, também é médico. Ou além de... São ao menos 7 ofícios. É médico, também é Exato. Mas dizias, peço desculpa. Falávamos do Covid-19, grupos de risco. Importante falar, porque também tem suscitado aqui algumas dúvidas. Há muita gente Aqui, vamos lá ver, como inicialmente não sabíamos nada sobre ele, não é? Digamos, neste momento a grande fonte de conhecimento são os estudos e as séries já grandes publicadas pelos chineses, porque foi o primeiro embate, digamos assim. Claro. E, portanto, eles já conseguiram reunir informação sobre centenas de milhares de doentes, publicada, enfim, de uma forma não ideal, um bocado à pressa, mas que já permitem dar uma ideia. E aqui a grande coisa que salta à vista é que quem morre mais e quem pode ter doença grave e quem tem risco de vida são as pessoas mais velhas. Isto, por exemplo, é diferente daquilo que aconteceu em epidemias de gripe no passado, a grande gripe pneumónica de 1918, que matou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial, e ocorreu em simultâneo com a Primeira Guerra. Dizimou sobretudo crianças e adultos em idade jovem, portanto muitos deles eram soldados e portanto contribuiu ainda mais para a desgraça e para a hecatombe que se gerou nessa altura. Aqui não, a população mais jovem não quer dizer que não seja afetada, já se percebeu que até as crianças pequenas também são infectadas e também podem ter doença até grave, mas a mortalidade é quase residual. A partir dali dos 55, 60 anos, as coisas começam a tomar outra forma.
E depois, são sobretudo as pessoas que já têm algum problema de saúde crónico prévio. Ok. À cabeça, as doenças do coração, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crónicas, como a DPOC ou outras. A DPOC, para quem não sabe, é a doença pulmonar obstrutiva crónica. Exatamente. E quanto mais graves e quanto menos bem tratadas e mais descontroladas tiverem essas doenças, provavelmente será pior. Eu tenho que chamar aqui a atenção a uma coisa que é, digamos, da minha área, que é o tabagismo. Exato. Os chineses perceberam logo uma coisa: morrem muito mais homens do que mulheres. E há muito mais homens internados com doença mais grave. E isto pode ter duas razões. A primeira delas que salta à vista é que na China os homens fumam muitíssimo mais que as mulheres. Portanto, é logo o primeiro fator E do que modo geral distingue. no Oriente muito mais. Do modo geral, sim. E por isso também, os homens também têm mais doença cardiovascular, as doenças Claro. relacionadas com o tabaco, não é? A doença cardiovascular, a doença pulmonar, Claro. e portanto também contribui depois para correr melhor, correr pior, digamos, a Claro. evolução destas doenças. Ok. Eu vi há pouco tempo, isto pode ser aqui um pau de dois bicos, não é? Vi há pouco tempo nas notícias, aqui há uma semana, que os portugueses tinham aumentado o consumo tabágico. Portanto, não sei se há uma relação direta entre o aumento do consumo de tabaco, fumarem mais porque estão mais disponíveis para fumar, ou se foram todos a correr a comprar cigarros como foram a correr a comprar papel higiênico. Obviamente que há um aumento exponencial do consumo, não é? Do consumo, no sentido em que compram. Não haverá seguramente a esta altura números que possam... Não há, mas por exemplo, ainda hoje li uma notícia brasileira enfim, de um site que é fidedigno e que deu, digamos, houve um leak de informação da Philip Morris, que é a principal produtora de cigarros no mundo, e em Portugal também, um leak interno em que, digamos, os diretores da Philip Morris estavam muito preocupados com o impacto que a epidemia podia ter no seu negócio, não é? E, portanto, a grande prioridade eram duas: era aumentar a produção e assegurar que todos os pontos de venda eram estabelecidos e mantinham o fornecimento. Portanto, obviamente que só estão a contribuir para o problema e não para a solução, não é? Há um bocado este efeito, não é? As pessoas, sobretudo quando começou a quarentena, que é vamos abastecer-nos, houve aquela cena do papel higiênico inexplicável, e há também isso, não é? Que é as pessoas tentam abastecer-se dos vícios com medo que depois não consigam. A questão do papel higiênico, eu já li um artigo interessante e obviamente que tem a ver com o facto de sermos animais e esta expressão esta expressão corporal, não é, do defecar e do urinar é claramente uma resposta fisiológica ao medo, não é? Exatamente. E as pessoas na ausência, na predisposição para a perda de alguma dignidade, pelo menos queriam assegurar que havia alguma coisa que estava controlada. Não é? Mas pronto, as pessoas nestas alturas têm assim umas atitudes um bocadinho irracionais, não é? Somos todos animais, portanto, sem querer ou quase no nosso subconsciente agimos como tal. Pedro, o desporto na tua vida tem um papel importante, não é? Nós conhecemos-nos na primeira edição nesse impacto, da Asma, não é? Exato. A corrida da Asma, para quem não sabe, a corrida da Asma foi o que gerou mais tarde a Corrida do Pulmão, 2017, organizada pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e nós, Life Center, entramos a convite da Raio-X e da nossa caríssima e querida amiga Cátia Jorge. E nessa altura tu ficaste em primeiro lugar. Ganhaste a corrida da Asma. Foi o chamado Fat Diver. Exato. Nós produzimos a corrida em tempo recorde, tudo muito caseiro, com 100 participantes. Portanto, ficaste em primeiro lugar de 100 numeral. Portanto, o desporto tem um papel importante para ti. Já foram muitas as vezes que corremos e que fomos fazer ciclismo, portanto, e tenho o privilégio de poder treinar também no nosso espaço. Numa situação destas, temos assistido a um crescendo brutal de pessoas a aderir à prática de exercício, o que não deixa de ser curioso.
Isto é uma faca. Até pessoas que antes não faziam nada, não era? Pois, eu acho que é como os Assim, cães em pelo menos Espanha, não parece, é? não é? É como os cães em Espanha. Os cães em Espanha estão a ser alugados às meias horas e às voltas para a malta sair de casa, Para serem passeados, não é? para serem passeados. E a malta de repente percebeu que talvez a hipótese seja dar uma corridinha. O que não Pois. deixa de ser positivo, e eu gostava muito que estes bons hábitos se mantivessem. Mas, hum, Mas fala-me estamos em dos. estado de emergência, não é? Exatamente, exatamente. Fala-me dos bons hábitos desportivos para continuarem quando saímos do estado de emergência e a boa saúde naquilo que diz respeito, sobretudo, nas doenças pulmonares. Não tanto do Covid-19, porque já estamos todos fartos de ouvir a mesma coisa, mas, sobretudo, alguém que queira começar uma prática de exercício físico, que vantagens é que pode retirar? Por exemplo, um doente asmático ou um fumador que decida deixar de fumar, que, que- que vantagens é que Não, sente? isto, o interessante do exercício físico, como aliás digamos, outros hábitos de vida saudável, é que na realidade, são coisas muito simples, são coisas que estão ao alcance de qualquer pessoa. Às vezes cria-se uma ideia de que é tudo muito, muito complicado e que por exemplo, é preciso a pessoa ser um atleta para fazer determinada modalidade, não é? Tens um E a corpo verdade de é que um atleta, não é? nós estamos desenhados para o movimento e para o exercício. O nosso corpo foi desenhado assim e nós, Claro. no século XX e o século XXI, sobretudo, são os séculos das doenças da imobilidade. E, portanto, e depois temos custos altíssimos disso, quer seja os problemas articulares, quer seja os problemas cardíacos, quer seja os problemas da obesidade e do excesso de peso, tudo isto está interligado. E muitos deles podiam ser evitados ou melhorados se as pessoas se mexessem e o mexer pode ser tudo. Não precisamos ser todos atletas de alta competição. Aliás, o- tu dirás melhor, mas o atletismo de alta competição, por exemplo, não traz saúde nenhuma. O que Nenhuma. traz saúde é sim o exercício numa perspectiva de alguma, enfim, moderada, mas adequada à condição de cada um. E que é perfeitamente válido em qualquer situação de Contexto. saúde, em qualquer idade. E nós vemos isso, e uma das nossas lutas nos doentes respiratórios, que o principal sintoma muitas vezes que têm é cansaço ou falta de ar. E, portanto, qualquer pessoa com bom senso diz assim: cansaço e falta de ar, vou ficar quieto, que é para não ter mais cansaço nem mais falta de ar. E é ao contrário. Quanto mais as pessoas se mexem e tentam fazer algum grau de atividade física, obviamente adequada àquilo que, Claro. que é o seu estado basal, não é? Melhor se vão sentir. Portanto, inclusivamente doentes gravíssimos de doença pulmonar. Portanto, isso de ser muito complicado não é. É claro que, pronto, e tu também sabes isso melhor que eu, depois haver um acompanhamento profissional, sobretudo em pessoas que querem fazer ir um bocadinho mais longe, pode fazer a diferença, sobretudo em relação à segurança, não é? Porque hoje em dia estamos a assistir muito a isso, não é? Pessoas que nunca fizeram nada, têm excesso de peso, têm problemas, se calhar, já articulares e que resolvem que é comprar uns ténis da última moda e toca de ir ali para o jardim do Campo Grande e depois pode correr mal. Quanto mais não seja para furar a quarentena, não é? Exatamente, exatamente. Agora Nós, a nós atividade, temos, nós temos. Diz? a atividade física, de um modo geral, quer dizer, previne e é positiva para uma quantidade de situações de saúde, não é? Só temos a ganhar. Olha, e eu partilho aqui em jeito de confissão, nós tentamos regularmente consumimos vitamina C e a vitamina D, porque faz parte da nossa rotina, do nosso estilo de vida aqui em casa, e tentamos fazer a encomenda habitual, faço a publicidade às lojas do celeiro, à Dieta Empor, e está tudo esgotado. Portanto, esta vontade de agora reforçarmos todo o sistema imunitário esgotou tudo de um par de botas, portanto toda a gente agora se lembrou que é muito importante o reforço da imunidade. Mas é,
Eu, A é assim, imunidade não se faz em 15 dias, não a é? imunidade não se faz e lá está. Eu acho que às vezes as pessoas também complicam. Há todo um. Eu não vou entrar muito por aí, enfim, mas há toda uma indústria da suplementação disto e daquilo. E mais uma vez, as pessoas às vezes procuram soluções complicadas para coisas simples. Quando nos dizem assim, mas como é que eu posso prevenir as doenças e como é que eu posso viver mais anos e ter uma vida mais saudável? Os médicos, do modo geral, dizem sempre a mesma coisa, que são chatos. E são só 4 coisas. Faça exercício físico, tenha uma alimentação equilibrada, que não seja à base de alimentos processados e de carne, mas sim que exagere nas verduras e nas frutas e seja equilibrada. Tenha um consumo de álcool moderado e não fume. São só estas 4 coisas. Mas as pessoas procuram sempre coisas mais rebuscadas. Não, mas eu entretanto vi uma terapia assim, umas coisas, e uns ozonos, e uns soros não sei do quê. E geralmente, além disso, são tudo coisas depois muito caras, não é? A maior parte delas não estão comprovadas. Isto, por exemplo, da suplementação vitamínica. É claro, quem tem um déficit identificado, Claro. isso tem sentido. Isso fala-se muito sobretudo na vitamina D e a vitamina D parece ter algum efeito em prevenir as infecções respiratórias nas pessoas que têm déficit. Mas as pessoas que têm déficit em Portugal, se calhar são poucas. Nós temos imenso sol. A vitamina D só precisa de sol. Enfim, agora diz, mas estamos em quarentena, as pessoas estão em casa. Mas, por amor de Deus, quer dizer, nós estamos em casa, mas não estamos num quadro de às escuras. Nós só precisamos de ter uma exposição solar de 20 minutos por dia sobre a nossa pele para produzirmos vitamina D. Portanto, isso são um bocadinho falsas questões. Portanto, mais uma vez, o sistema imunitário é o que nós temos de mais importante para nos defender das infecções. Mas para isso, de um modo geral, nós só precisamos de nos alimentarmos corretamente, de descansarmos. A atividade física também parece ter algum papel nisso. Portanto, somos mais moderada, mais uma vez. Nós sabemos, por exemplo, que os atletas de competição têm um sistema imunitário muito, muito, muito mais desregulado e infectam-se muito mais. Mas quem tem atividade moderada, sim. E mais uma vez, não fumar. É uma das coisas que mais agride as nossas defesas. Olha, e falaste aí de uma questão importante que nós já partilhamos nas nossas redes sociais e que já trocámos algumas vezes a opinião, que é a questão do descansar, do sono. Sim. Empiricamente, ou de forma um bocadinho pela rama, porque eu não sou especialista, mas segundo pude ler numa publicação da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a nossa cultura do sono em Portugal é miserável, certo? Nós não temos bons hábitos de sono, não nos deitamos a horas que possam promover uma saúde cardiovascular e que possamos dormir e descansar e regular aqui as questões do cortisol, não é? E das suprarrenais e dormimos mal e a más horas e depois acordamos com aquele craving, não é? Aquela vontade de passar o dia a comer coisas doces e andamos aqui sempre neste ioiô da insulina porque dormimos pouco, descansamos e isso tem consequências ao nível do sistema cardiovascular. Qual a importância do sono a par de todas as outras? O que é que nos tens a acrescentar? Nós, realmente, em Portugal, nós vivemos aqui digamos, numa dualidade difícil, que é, por um lado, culturalmente, somos um povo, somos um país que tem hábitos em que gosta de jantar tarde, de fazer serão, de socializar ao fim do dia. E por outro lado, não tanto como os espanhóis, mas enfim, como os povos em geral do Mediterrâneo e do sul da Europa. E por outro lado, depois vivemos cada vez mais numa sociedade de trabalho, enfim, ao ritmo ocidental, em que cada vez mais se preza trabalhar muitas horas, entrar cedo, sair tarde e depois ter que conciliar isto com tudo o resto. Nós também somos muito ligados à vida familiar, ao contrário de outros povos que isso não é também tão intenso. Portanto, o que é que sofre nisto tudo? É obviamente o sono, não é? Porque as pessoas acabam por se deitar tarde e têm que se levantar cedo à mesma. Portanto, eu acho que durante muitos anos não se valorizou isso.
A Sociedade Portuguesa de Pneumologia tem uma secção, digamos, dedicada à patologia do sono e cada vez tem feito muita, digamos, muita divulgação, porque isso pode interferir em tudo na nossa vida, não é? A começar pelo nosso rendimento cerebral, porque nós precisamos de descansar para poder funcionar bem, e depois isto está ligado a tudo o resto. Há, por exemplo, evidência que até as doenças cardiovasculares e até as doenças oncológicas, o cancro, pode estar ligado também a pessoas que têm maus hábitos de sono e, sobretudo, ali a partir de um certo limite de privação de sono, o risco dispara. O número de horas de sono não é igual para todas as pessoas, mas há mínimos que são, enfim, que são aceitáveis para ir a jogo. Exatamente. Sobretudo nas faixas etárias, não é? Obviamente que uma criança... Exatamente, varia com a faixa etária. Um adolescente precisam dormir mais horas e nós que já estamos aqui a chegar a meio do jogo... Não sei o que queres dizer com isso. Não sei o que queres dizer com isso. É a minha calvície proeminente. Eu ainda, aqui há uns dias, falei com o meu tio, o irmão da minha mãe, que vive em Inglaterra e já não o vi há uns tempos. Infelizmente está com uma doença oncológica e eu disse, olha, herdei imensa coisa, tio, isso e a calvície também, portanto. É incontornável. Não, de facto, a questão do sono é uma questão que me preocupa porque o sono, como diz um médico, um colega teu americano, o Paul Chek, sleep is a miracle and it's free, não é? O sono é um milagre e é gratuito, portanto toda a gente tem acesso ao sono. E os médicos são péssimos exemplos, não é? Portanto, façam o que eu digo e não façam o que eu faço, não é? É muitas coisas. Não, na questão do sono, sim, por acaso existe uma ideia de que os médicos são todos péssimos nos hábitos de vida. Isso por acaso não é verdade. Cada vez mais os médicos comem bem, deixam de fumar e tentam fazer exercício físico. Sobretudo toda uma geração, a minha e abaixo da minha, que considera isso muito importante. A questão do sono é sempre a que fica de fora, porque às vezes não há, pronto, também é exigente, digamos, a vida profissional e todos, claro. Pronto. Não, sem dúvida. Eu acho que nós, os profissionais da área do exercício, e agora puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, aquilo que todos almejam é de facto conseguirmos trabalhar em sintonia e em harmonia com os médicos. Nem sempre é fácil, porque para já em termos de conceitos confunde-se ainda muito a questão desportiva da questão do exercício físico, não é? Porque uma coisa, o desporto é uma coisa, o exercício físico é outra. O desporto tem uma finalidade competitiva, não é? Portanto, como tu dizias e bem, um desportista normalmente, em termos até de sistema imunitário, está, a grosso modo, mais debilitado. A prática de exercício físico tem uma série de vantagens que o desporto e a competição retiram. Mas, quer dizer, nós temos sempre esta tremenda vontade de conseguirmos trabalhar par a par com os médicos e sentimos cada vez mais que, de facto, há uma nova geração que é muito mais receptiva e que vai encaminhando de forma construtiva os pacientes à prática do exercício e isso agrada-nos e é altamente positivo. Basta ver que nós neste século XXI tivemos a introdução de coisas que, quando eu comecei, seriam impensáveis, que é prescrição de exercício. E isso até está já nas nossas prescrições eletrónicas. Existem consultas já de atividade física, médicas, ou seja, isto eram coisas impensáveis aqui há uns anos atrás, não é? Ou então só se pensava na medicina desportiva, mas é outra coisa, isso é outra coisa. Claro, exatamente. Sim, ou então a malta ia toda a fazer natação. Ou então sim, exato. Nada que faz bem. Nada, exatamente. Bom, eu acho que abordámos todos os pontos. Eu acho que ficávamos aqui muito tempo à conversa. Nós quisemos que estas conversas tivessem meia hora para não amassar quem está aqui a ouvir. Já passou meia hora? Já passou meia hora. Há aqui um ponto que nós falamos assim pela rama, que é esta questão das pessoas agora quererem todas fazer exercício e estarem confinadas, não é? E eu, por acaso, tenho pensado um bocado nisso, porque isto não tem uma resposta definitiva. E as pessoas perguntam, mas eu vou correr sozinho. Qual é o problema? Acabou de entrar o Miguel... Ora, aqui está o Miguel. Miguel já vai dizer se vai correr às escondidas ou não. Exato. Mas a questão é esta. Eu vou correr sozinho, não há problema nenhum, não vou estar com ninguém, não vou estar
tossir para cima de ninguém, ninguém vai tossir para cima de mim, qual é o problema? Ou andar de bicicleta, não é? Também é um desporto muito, muito popular. Enfim, contra o argumento do ciclismo, há o argumento que, enfim, que colhe alguma coisa, que apesar de tudo é um desporto ou uma atividade que acarreta algum risco e, por exemplo, se houver uma queda, se houver um acidente, onde é que a pessoa vai parar? Ao hospital, onde está a urgência cheia de Covid. E, portanto, não queremos ir lá parar, porque só vamos atrapalhar. Agora, realmente a questão de correr ou de fazer atividade física sozinho, enfim, eu acho que aqui o problema é que nós, em Portugal, nós somos muito gregários, não é? Portanto, tendemos a ir para os sítios onde estão as outras pessoas e, portanto, eu posso dizer assim, mas eu vou correr sozinho. E mais 50.000 lisboetas pensaram a mesma coisa e estão todos Está ali tudo no mesmo sítio. no Campo Grande a fazer a mesma coisa. Enfim, se as pessoas respeitarem uma determinada distância, tudo isto não tem, não tem grande risco. A questão que me faz pensar é realmente em termos de responsabilidade e até de exemplo, não é? E eu acho que aqui as pessoas devem pensar, as pessoas pensam muito, mas eu não vou infectar, eu tenho medo de apanhar o Covid, eu não quero é infectar, não toquei nada e tal. As pessoas têm que pensar ao contrário, as pessoas têm que pensar, eu posso estar doente, não sinto nada, não tenho sintomas, posso estar doente, vou correr, vou à rua, vou fazer qualquer atividade. Será que corro algum risco de infectar alguém perto de mim? Se nós pensarmos sempre que nós é que estamos doentes e que nós é que estamos infecciosos, podemos mudar um bocadinho a nossa forma de fazer as coisas. Olha, diz-me uma coisa, pode-se dar o caso, já que pegaste nesse tema, pode-se dar o caso de alguém estar infectado, não ter qualquer tipo de manifestação e passar quase incólume ao vírus? Eu estou a fazer perguntas, Sim, para quem sim, é que eu não, vou isso, chegar? Eu não sou médico, portanto estou a fazer as sim, perguntas que toda a gente nos vai fazendo sim, e que mas há não... uma percentagem, não sabemos qual é a percentagem, mas há uma percentagem provavelmente larga de pessoas, sobretudo mais jovens, que não vão ter sintoma nenhum, não é? E que quando tivermos depois os testes serológicos, que é o que está agora, vão começar agora em breve, vamos perceber, ou vamos pelo menos ter mais dados sobre quem é que teve contacto já com o vírus. Ok. E não conta história nenhuma, não é? Portanto, mas isso ocorre. Agora, o problema é que essas pessoas, isso já está demonstrado, os chineses também já demonstraram isso, essas pessoas, mesmo sem sintoma nenhum, podem infectar outras. Claro, Uh, claro, e, portanto, continua esse risco teórico existe, não é? claro, claro. Há aquela questão da temática das vias aéreas superiores, do vírus ficar alojado e depois, quando desce, pode infectar os pulmões e é que é um bico de obra, não é? Sim, Também sim. estou a falar senso comum e estou a fazer. Isto são tudo perguntas, Pedro, e eu acho que pode haver aqui gente curiosa e que queira saber, e eu próprio também quero saber, não é? As vias aéreas superiores são, e tu dir-nos-ás o que é que são. O vírus está muito presente, pensas que está muito presente, portanto, toda aqui na nossa faringe, a nossa via aérea alta. Aliás, as colheitas que são feitas são pelo nariz, no fundo do nariz, é uma zaragatou que dói bastante, que entra lá atrás e vai lá atrás buscar material, ou então aqui na nossa garganta. São colhidas nos dois lados, precisamente porque aí o vírus está presente e está-se a replicar. E, portanto, é muito fácil nós expelirmos pequenas gotículas em que o vírus está presente. E podemos não ter grandes sintomas, realmente. Os sintomas de doença grave é quando realmente o vírus, e ele tem muito tropismo, digamos, tem alguma apetência pelos receptores do pulmão mais abaixo, e aí é que ele vai causar pneumonia, e é uma pneumonia que pode ser muito grave. E depois é uma doença que é mais longa do que, por exemplo, do que a gripe ou do que qualquer outro resfriado comum que nós apanhamos no inverno. Nós podemos estar infecciosos durante bastante tempo. A própria doença sintomática pode ter 3 semanas, às vezes até mais, sobretudo se Daí a for grave. saturação de todo o sistema de saúde, porque as pessoas, muitos precisam de Exatamente, ventiladores exatamente. E ou depois a ATP. necessidade ainda das quarentenas, mesmo depois da pessoa já estar restabelecida, já se sente bem, e manter a quarentena, porque ainda assim pode estar infecciosa. Portanto, tudo isto tem muito impacto, até, por exemplo, na vida familiar. As pessoas têm que estar em isolamento imenso tempo, faltar ao trabalho, portanto, isto é preciso gerir isto bem. Olha, Portanto, e uma última pergunta para. Há sequelas? Isto agora só eu quero saber. Alguém que esteja tenha sido infectado,
terá sequelas para o resto da Isso é vida? uma boa Não sabemos pergunta, porque ainda não temos tempo pois. para a demonstração Mas do correto. infelizmente eu penso que as pessoas que têm pneumonia grave, e atenção que isto não acontece só nos velhinhos, portanto há pessoas jovens, Claro. e já vimos, o doente mais novo que nós tivemos agora tinha 29 anos, saudável. Mas com E está, Covid-19, sim, está nos cuidados intensivos. Estas pessoas têm pneumonias muito longas, muito demoradas e, portanto, com grande afetação dos dois pulmões. E o processo de regeneração do pulmão às vezes deixa sequelas, deixa cicatrizes. E, portanto, é de esperar, como acontece noutras pneumonias, que possam ficar cicatrizes e quanto maiores, mais extensas forem, claro. mais isso depois pode deixar problemas para o futuro, não é? E problemas Infelizmente. esses podem ser o quê, por exemplo? Não sabemos bem, mas sabemos do que acontece noutras infecções Claro, que, exatamente. quando as sequelas são graves, as pessoas podem ficar com compromisso da função respiratória, podem ter mesmo, enfim, destruição de algumas zonas pulmonares, por exemplo, que lhes dão depois mais fragilidade, infectarem-se mais vezes. Portanto, isto pode comprometer a vida normal, não é? Claro. Portanto, apesar de tudo, a maior parte das pessoas, vamos lá ver, se forem mais novas, a maior parte das pessoas vão recuperar e vão curar-se, não é? Mas há esse lado que nós não sabemos ainda e que preocupa um bocadinho, não é? Isto não é assim tão simples como isso. Claro, evidente. Pedro, obrigado. Olá, Joana Cruz. Obrigado, eu. Joana Cruz foi a nossa primeira convidada e foi a minha colega de curso. Estamos hoje à conversa, Joana, com uma pessoa que tem que ser um convidado teu no programa, num dos teus programas na FM, o Dr. Pedro Boleu Tomé, médico, pneumologista, que já esclareceu uma série de dúvidas. Eu acho que basicamente ninguém fez perguntas, fiz eu as perguntas, se calhar são as minhas dúvidas. Podem fazer perguntas. Eu também não Tomar café, sei se sei responder, não é? Mas como não podemos nós tomar temos café. aprendido muito. Eu acho que uma das coisas que tem sido difícil também nisto tudo é que há um manancial de informação e muita dela não interessa. Ou muita dela é ruído. É ruído. Toda a gente de repente tem uma opinião, deixámos de ter os treinadores de bancada porque não há futebol e passámos a ter os epidemiologistas de bancada, os infecciologistas de bancada. Coisas extraordinárias, nunca imaginei que as pessoas tivessem tanto interesse pela medicina. E treinadores de blogs. Tudo, fazem tudo e comentam tudo. Pronto, mas enfim, vamos tentando fazer a destrinça daquela informação que é, digamos, fidedigna e que é de seguir e que é de ouvir. E vamos ficar à espera de temos saber se aprendido vamos ter muito. vamos ficar à espera de saber se vamos ter todos que usar máscaras ou não. Eu não vou entrar na polémica das máscaras. Pois. Porque isso já fez correr muita água debaixo da ponte. Para mim faz sentido que usemos, mas eu posso falar à vontade em algumas circunstâncias, mas enfim. Não vais Também falar. não tenho uma opinião definitiva sobre isso. Não tenho uma opinião definitiva, claro. mas em determinados contextos, sim. Enfim, depois há questões aqui políticas por trás, e se as recomendações têm a ver com a ciência ou se têm a ver com a disponibilidade, por exemplo, não é? Claro. Isto é como tudo, não é? A disponibilidade de determinadas coisas, como as máscaras, como outras coisas, podem ser muito positivas se forem bem utilizadas. Se não forem bem utilizadas, são rios de dinheiro que se gastam e que, inclusive, podem ter o efeito oposto ou contraproducente. Não é? Portanto, as medidas mais importantes são as medidas de isolamento social, não é estarmos todos ao pé uns dos outros com máscaras. As medidas de isolamento social é que tem que ser, não é? Isso é que tem que ser, não é? Claro. E por isso é que estamos em casa, não é? Claro, exatamente, sim. Por muito Enfim, o que resto... custe. Ou alguns estão em casa e vocês não podem estar em casa, não é? Como é que tem sido a tua rotina? Chegas a casa, desinfetas-te de... Chego a casa, diz-me todo e vou direto para o banho. Sim, é interessante que agora as pessoas passaram a fazer como os nórdicos, deixarem os sapatos no patamar do lado de fora, não é? E eu acho que isso
é muito importante ter uma zona suja à entrada de casa onde a pessoa deixa tudo o que Sim, traz da rua. claro. Pronto, a minha rotina é muito estranha porque eu trabalho agora numa zona, digamos, um chamado covidário, não é? Que é toda uma enfermaria de isolamento, e portanto é toda uma aventura vestir o equipamento de proteção individual que tem várias camadas e que é extremamente desconfortável e quente e embacia e enfim, é um filme. Quase não conseguimos ouvir, vemos muito mal, e portanto até estabelecer comunicação com os colegas, com os outros colaboradores, até a identificar-nos, nós passámos a escrever o nome com O um nome, marcador no nosso fato, porque senão nem nos reconhecemos, e depois temos que comunicar com os doentes que estão ali um bocadinho assustados, não é? Estão privados de visitas. Enfim, as famílias estão em casa sem saber o que se passa. Nós também temos tentado melhorar a comunicação nesse aspecto e haver sempre um telefone disponível direto para os familiares. Portanto, tudo isto causa muita ansiedade. A nós próprios também, eu confesso que ao início, quando tudo isto começou, nós sentíamos a expressão tsunami, estar na praia à espera do tsunami foi recorrente. E era exatamente isso que nós sentíamos, que eram os hospitais vazios, absolutamente vazios, como eu nunca tinha visto, corredores desertos, uma sensação de desastre iminente que está para acontecer, mas ainda não aconteceu. Não estava lá nenhum doente, nada tinha acontecido. mas achas que estamos a achatar a curva e isto vai se prolongar? Porque tem que se prolongar. Sim, isso acho que sim, acho que os números têm sido positivos. Agora, isto é uma maratona. Pois, Ou como diz um colega meu que faz triatlo, que tu deves conhecer, que é o Vitor Fonseca, isto é um triatlo e ainda estamos no início da prova de ciclismo, meus amigos. Isto ainda falta muito. E sobretudo para os serviços de saúde, vai ser uma pressão durante muitos meses. claro. E tenho muito receio que quando isto aliviar e de repente começarmos a ver imensas notícias boas na televisão e os números a descer e tudo mais, que as pessoas achem que podem voltar à sua vidinha. E isso não é verdade. Isso só poderemos voltar à nossa vidinha quando tivermos tratamento eficaz e quando tivermos uma vacina, e isso só vai acontecer provavelmente no final do próximo ano. Do Até final do lá, próximo ano. talvez antes, mas temos de pensar que isto é uma prova de fundo. Pode este vírus ficar por aqui nos próximos anos e sofrer mutações como o vírus da gripe, em que a vacina do ano anterior já não serve para, diz o David Lima. Pedro, Pode, isto não percebe nada. pode, aliás, há alguma probabilidade que isso aconteça, não é? Nós estamos a ver, por exemplo, que o vírus já chegou ao Hemisfério Sul, já há bastante tempo, mas apesar de tudo tem tido um comportamento mais ou menos tímido. E, portanto, é de esperar que agora no Hemisfério Norte isto vai começar a abrandar, também muito fruto destas medidas de contenção, Claro, mas vamos ver se realmente vai acontecer aquilo que acontece com os influenzas, que é circularem em todo o planeta e terem uma expressão no inverno, uma expressão maior no inverno, e depois no respectivo hemisfério. O que depois muda é que aí finalmente vamos criar a tal imunidade de grupo. A imunidade de grupo vem de várias coisas. Vem de pessoas que já tiveram infecção e que portanto, criaram anticorpos e que ficam protegidas, provavelmente não para a vida, mas durante um período. E resultará depois, sobretudo, do aparecimento de uma vacina que se espera que seja rapidamente disseminada. Aqui o problema da vacina nem é tanto fazê-la, é fazê-la, que ela seja eficaz e que depois seja produzida em quantidades astronómicas para 7 bilhões de pessoas, não é? claro. E portanto isso vai acontecer, é provável que ele depois fique mais um dos vírus do nosso, digamos, da nossa convivência, Claro. mas aí vai ser totalmente diferente. Nós continuamos, nós temos a influenza, nós temos a gripe A, por exemplo, que teve, enfim, que causou também uma pandemia em 2009 e ela não desapareceu, ela está aí. Aliás, isto não deixa de ser engraçado, que em 2009, ai Jesus, andou tudo eito com as vacinas, que nunca mais aparecia uma vacina para a gripe A, e a vacina para a gripe A apareceu de facto, e tanto apareceu que foi incluída na vacina da gripe sazonal que nós temos disponível todos os anos. Que neste momento é tetravalente, tem lá 4 estirpes, uma delas é aquele H1N1 que causou problemas. E depois parece que há pessoas que afinal já têm resistência a essa, que não quer fazer a vacina porque não sei o quê, porque não faz nada.
A verdade é que faz, e faz muito, e é por isso é que nós não temos uma hecatombe de mortes, e sobretudo todas ao mesmo tempo, cada vez que chega ao mês de janeiro e fevereiro, não é? Temos pessoas a morrer, sim, é claro que as pessoas mais idosas, muitas delas, acabam por morrer resultado da gripe, mas isto acontece de uma forma muito mais moderada e muito mais controlada, e ao mesmo tempo permite que os sistemas de saúde também se adaptem, não é? E que Claro. tenham capacidade para receber as pessoas. Nós estamos muito preocupados, por exemplo, com uma coisa que é os hospitais estão vazios, vocês não fazem ideia. Não está lá ninguém. Os doentes, os outros doentes, não é os Covid, é os outros todos. Eu não sei onde é que eles estão. Eles estão em casa, Pedro, seguramente. sim, sim, não, eu partilho aqui, e, pá, nós no Life Center, como sabes, temos parceria com o Germano de Souza, com as análises clínicas. Não aparece Temos, ninguém. não aparece ninguém. Nós temos grávidas, temos os INRs, os idosos, timidamente, estamos a trabalhar à porta fechada, as pessoas entram, a técnica de análises clínicas fecha a porta, atende uma pessoa, mas estamos assim há 3 semanas, portanto, de facto, o problema, ainda no outro dia falava isso com a Cátia Jorge, não é? Há um problema substancial porque parece que de repente o foco das patologias em Portugal passou a ser o Covid-19 e deixámos de ter diabéticos, deixámos de ter grávidas que não são doentes, mas são Por pessoas. isso eu acho que nós vamos ter um verão muito difícil por causa disso. Porque isto não se aguenta Portanto, para sempre. não é? Quer dizer, as pessoas têm que. Eu percebo o medo, não é? Sim. Mas tem que haver aqui alguma reestruturação algum redesenhar de toda esta estrutura, porque, quer dizer, os diabéticos, os transplantados, ainda ontem ouvi uma reportagem na TSF sobre a questão dos transplantados. Vamos ver. Olha, outra pergunta, se tu acreditas que Foi este livro tenha sido fabricado. fabricado? Teorias da Isso- conspiração. As teorias da conspiração, que são também um clássico, não é? Enfim, eu não. Eu, a parte da política chinesa não me interessa muito, e, independentemente de não ser propriamente adepto dos sistemas totalitários como aquilo é, mas, nem propriamente, nem nada adepto. Mas, é assim, acho que há fundamentação científica suficientemente forte que prova que isto é digamos, é um fenómeno natural, é um vírus que existe naturalmente nos animais, provavelmente os morcegos, provavelmente haverá outros reservatórios, não se tem a certeza. E, portanto, este E que há passo, quando há uma mercados convivência exóticos, muito não é? estreita entre os animais, entre animais vivos, que não, enfim, que não são da nossa convivência, que não deviam ser da nossa convivência, quando há, como em países como na China, que têm estes mercados de animais vivos e não sei o quê, há este risco teórico que diz que isto acontece. Isto não acontece sempre, mas periodicamente vai acontecendo, e, portanto, foi o que se passou aqui, não é? E curiosamente, estes mercados de animais exóticos não são para classes sociais desfavorecidas, muito pelo contrário, não é? Quanto mais exótico, maior a abastança e a demonstração de poder económico. Pois, aquilo são umas delicatessen, não é? Mas Aquilo são umas delicatessen, mas a verdade é que isto é um terreno perfeito para este vírus, que é, de repente tem uma capacidade ótima de infectar, depois tem aquele equilíbrio ótimo que é, não é suficientemente letal, porque se for muito letal, mata tão depressa as pessoas que o surto acaba muito rapidamente, não há exatamente, capacidade de transmissão. claro. E, portanto, permite uma grande contagiosidade e, ao mesmo tempo, vai causando a sua letalidade, mas, ou seja, é o potencial certo para infectar os tais 70% ou 80% da população mundial, não é? Se nada for feito. Enfim, bom, meu caro, olha, estamos com 50 minutos e ficávamos aqui. Eu estou com um problema, que eu acho que estou a ficar sem bateria. Pois, eu também estou com esse problema, já pensei que estou aqui já com o cabo aqui. Olha, se Deus quiser, porque somos homens de fé, ontem esteve cá o nosso caríssimo Ismael, Padre Pois, eu Ismael, não tive a oportunidade de ouvir. mas eu tenho gravado e depois partilho contigo. Sim. E também um valente ciclista, portanto, se Deus quiser, em breve vamos dar umas pedaladas valentes e correr. Obrigado Seguramente, pelo teu tempo. seguramente. Obrigado pelo teu tempo. É um privilégio ter-te como amigo e como um bom profissional. Obrigado pela tua dedicação e pelo teu empenho na luta desta causa. Na parte que Obrigado diz também. respeito, eu vou continuar a dar treinos online e a E muito tentar bem. toda a equipa a motivar as pessoas à prática do exercício. Vamos continuar com a porta aberta com as análises clínicas e pegar nesse modo que me parece muito interessante, que é, de facto, as pessoas continuam a precisar de assistência e de ser acompanhadas. Não, e vamos lá ver, e as pessoas que precisam, quer dizer, os hospitais e os médicos estão lá para isso. Existem Claro. circuitos próprios e, portanto, não.
Não é para pararmos toda a nossa existência por causa disso. Para os covidários da vida, não é? Exatamente, não é? Nem tudo é Covid. Exatamente. Pedro, muito obrigado. Gostei muito. Tá, Bruno. Obrigado, E eu. olha, uma Santa Páscoa para ti e para todos os teus. Vai ser uma Páscoa um bocadinho invulgar, mas Atípica, não é? Mas se será. Deus quiser, em breve cá estaremos todos reunidos. Sim. Eu acho que temos que resguardar-nos no futuro, mesmo quando a coisa amainar. Acho que vamos ter que criar aqui algum distanciamento para não ficarmos todos com a imunidade do grupo, todos Sim, ao mas mesmo realmente tempo. nós temos a sorte de viver nesta época de comunicação tão fácil e está a ser tão criativo, não é? Tudo o que está a ser feito agora está a ser extremamente criativo. Sim, E, sim. portanto, Foi embarcando nisso, não é? E com os olhos postos nisso que nós decidimos criar esta temática das conversas à noite. Foi aproximar-nos dos nossos amigos, das pessoas que estão de alguma forma relacionadas connosco, com o projeto, que fazem parte das nossas convivências ou não, e que passaram nos percursos e nas vidas e que queremos, olha, gerar estes momentos descontraídos e de esclarecimento. E no teu caso foi profundamente esclarecedor, como tem sido em todos, mas neste acho que vieste dar aqui um refresh e obrigado. tá. Uma boa Então Páscoa. vá, bom descanso Igualmente. E vamos e até todos breve. dormir, que é para regular o cortisol. Exatamente. Uma boa Páscoa. Um Tá, abraço. boa Páscoa Obrigado também a por tudo. todos. Obrigado.